Opa pessoal, tudo bom? Esse vídeo vai ser mais basicão mesmo, por enquanto. Eu vou me aprofundar mais. Meu primeiro vídeo, então eu vou falar um pouco sobre mim. Eu sou o Júnior, por agora eu estou desempregado. Acabei recebendo uma rescisão. Não era muito esperado por agora, não estava nos meus planos, mas acabou acontecendo. Tenho conseguido colocar em prática os meus investimentos, isso é muito bom, porque é algo que eu estava pecando muito. Vocês podem ver na minha carteira. Eu estou usando no modo para PC e fica, ao meu ver, fica mais fácil, entendeu? Ultimamente, por enquanto, eu estou com ações, fundos imobiliários. Tenho o BDR por enquanto apenas do Nubank. Coloquei em Tesouro Direto também na renda fixa. No Tesouro Direto eu coloquei em uma caixa, em um pré-fixado para 2035, como vocês podem ver aqui, com o juros semestrais. Tanto é que eu já estou perdendo. Bom, o valor total do meu patrimônio se encontra nisso, né? Por enquanto, o que importa é começar, né? 457,09. Até agora eu tenho R$7 de lucro, que se eu não me engano, o maior rendimento que eu tive até agora foram a variação do Nubank, que foi o que mais valorizou na minha carteira, por enquanto. Teve 3%, né? Mas eu comprei a cota nesse mês, uma cota. E o último valor que eu comprei estava em 12,35, se eu não me engano. Então teve uma valorização aí do Banco do Brasil também, que já uma alta de quase 10%, né? Aí eu comprei mais um, tenho atualmente 7 de Klabin. Itaúsa, por enquanto, eu comprei só uma, mas eu procuro me validar, vou comprar mais, né? Fundos imobiliários, por enquanto, eu tenho 3 tipos, né? O BTCI11, e o GARI11 e o MXRF11, né? Por enquanto, os mais seguros, e graças a Deus, por enquanto está dando resultado, né? A minha escala, no caso, só está negativa mesmo. Até o IPCA, por agora, está pagando. Mas antes ele estava em vermelho, né? Por enquanto, então, só o Tesouro Direto, que foi o que eu coloquei, né? Tesouro Direto é o azul, que eu coloquei R$119,80. Então, por enquanto, eu tive uma perca de R$1, mais ou menos. Mas aí, para começar, é isso. Essa é a minha carteira. Tem muito que melhorar ainda, mas o que eu queria dizer basicamente é que eu comecei. Aquele velho ditado de comece o quanto antes, independente do valor, o que importa é você começar para todas as coisas na vida, né? Então, pessoal, atualmente a minha carteira se encontra assim, como eu falei, eu tenho 25% no Tesouro, né, que foi o último investimento que eu fiz, 18% em ações, tenho quase 14% em BDRs, fundos imobiliários eu tenho 26,94% e na renda fixa eu tenho 14,97%. Só que essa renda fixa, no caso, ela só é baseada no IPCA que eu coloquei até 2029, né, pré-fixado, a 7,80%. Nessa questão, ele tá para 2029 e o Tesouro ele consta para 2035, daqui 10 anos basicamente. Aí eu não vou me preocupar muito, tanto, mesmo que seja um valor relativamente ok, 120, né, investidos, mas tudo bem. O que eu queria falar por agora, então, nessa questão, comece o quanto antes. Eu venho estudando há muito tempo, basicamente 1 ano que eu tenho vindo assistindo, né, muito no YouTube, aprendendo mais sobre essa questão das finanças, dos ativos, passivos. Como vocês podem ver, eu tenho, né, um aviso aqui do Serasa. As minhas últimas decisões foram bem ruins.
Então acabou que eu tive vários problemas. Então o que eu acho importante é começar. Eu posso estar fazendo muita coisa errada por agora, mas como é o primeiro vídeo, eu sei que tem muito a aprender. Sei que vai haver críticas e tem muito o que você pode crescer no futuro. Então tem muito que melhorar, não adianta eu me cobrar por agora, porque assim como você não nasceu aprendendo, você sempre vai aprimorar mais o seu conhecimento. O que você tem que fazer é dar o primeiro passo. Esse está sendo meu primeiro passo. Então, basicamente, a minha relação, eu comecei mesmo endividado, estou tentando limpar meu nome por agora e não deixando de lado também os investimentos. Obviamente, dando preferência à limpeza do meu nome. No caso, eu já quitei uma de umas dívidas, faltam 6 meses para quitar, mas mesmo assim eu queria mostrar que, independente disso, você começar já é um grande avanço, entendeu? É melhor do que você ficar parado. Bom, essa é a minha carteira então. Bom, eu tenho na caixinha do Nubank também alguns valores, mas eles não irão constar aqui, né? Por enquanto eu também não sei como eu posso mexer. Eu vou procurar saber como eu posso transmitir como está a conta do Nubank. Mas por agora vai ser isso. Bom, ultimamente as últimas informações, né, que o Ibovespa bateu recordes de tempos atrás, né, em relação ao começo do ano. Estamos com um recorde, né? Batendo recordes e recordes. Agora estamos em 154 mil pontos, um número muito bom. Eu não tenho em Bovespa, né? Como eu falei propriamente dito, eu venho estudado, mas eu não comecei antes, um erro já. Mas bom, os erros que se aprende e por enquanto eu não tenho em Bovespa, mas dá para ver que ela vem crescendo bastante. Ainda mais com as próximas informações do próximo ano, né? O IFIX também tá tendo uma valorização, né? De basicamente 28%, né? Em relação a 5 anos atrás. Nesse próximo ano, a tendência é que a taxa Selic diminua, né? E as ações e os fundos imobiliários tendem a crescer. Hoje a taxa Selic se encontra a 15%, a maior, né, da história, basicamente. Vamos ver no cupom até dezembro, né, até os próximos 14 dias. Com a alta do Ibovespa, obviamente uma das ações que teve mais valorização é da Petrobras, que eu não tenho, né. Graças à alta, teve esses resultados aqui de 4,83%. Para PTR 3, né? E de 7,77 para PTR 4. Essa valorização, né, de 4 bilhões nos últimos trimestres e a alta de 24% em relação ao trimestre de 2025, ao segundo, né, trimestre. Então, muito bom, né? Informação para os próximos anos. Agora, em relação às cotas da Petrobras, ela está pagando quase R$1 cada cota, né, que você tem. Ela se encontra R$34 ultimamente, na própria valorização que teve. É isso, pessoal. É o que eu queria falar mesmo. Tem muita coisa a melhorar, aceito críticas, até porque você só melhora errando. Então tem muito o que ser feito. Como é o primeiro vídeo, eu estou fazendo por agora sem microfone, sem nada. Estou fazendo de um celular que relativamente está bem estragado, mas bom, cada um tem a sua preferência. Em relação às porcentagens que eu tenho, essa não é a que eu desejo, entendeu? Porque tá bem, não tá ruim, mas tá bem desigual. Não é as porcentagens que eu quero, que na minha concepção, por agora, como falei propriamente dito, que nas minhas caixinhas tem outros valores que não vão constar aqui, né? Até porque são outros valores. A minha meta, por enquanto,
é 50% na renda fixa, que é o que não consta, né? Eu tive alguns erros e, bom, eu estou desempregado, eu tenho que me virar. Enfim, sobre a minha tabela, tá boa em relação à valorização, não é a porcentagem ideal que eu quero, mas aos meus lançamentos, por enquanto, consta todos certos. Retomando, então, as minhas porcentagens basicamente são essas, né, por enquanto. 25% em ações, 40% em fundos imobiliários, 25% na renda fixa, tesouro direto e ETF 5%, que é o que eu não comecei. Mas, como eu mesmo disse, o que importa por agora são começar. Então, em ações, por enquanto, eu tenho do Banco do Brasil, da Clabin e da Itaúsa. Esses são os fundos imobiliários. BDR, eu comprei mais uma cota, se eu não me engano, este mês, da Nubank, que é o meu banco, e da Nvidia eu comprei este mês também. Então, totalizando 3 cotas do Nubank. Tesouro direto também, eu fiz um primeiro aporte agora, e do IPCA já é desde o mês passado, basicamente. Então, eu estou com valorização e no Tesouro Direto eu estou com uma desvalorização por enquanto. É mais ou menos isso que eu queria falar sobre em relação ao meu ponto de vista. Em relação ao canal, eu acho que vai ser mais virado nisso. Sei que tem muito que melhorar. A minha visão para o próximo ano são que as criptomoedas é um ponto também que vem bastante, né, sendo informado. Ela vem caindo bem consideravelmente, mas do Bitcoin, né, basicamente, a mais conhecida, mas mesmo ela em queda, ela continua sendo a mais rentável, né, em relação às outras, por mais que ela se encontre, né, ela ainda se encontra sendo a mais valorizada e a mais conhecida, sendo a mais segura também, né, até porque todo mundo sabe que são apenas 21 milhões de bitcoins no total, e mesmo em desvalorização é uma blockchain que tem grande previsão para o futuro de alta, porque, bom, em todo o seu recorde, né, em todo o seu histórico, desde 2021, como a gente vê, que ela saiu de 210 e já estamos em quase 600 mil, né, no real brasileiro. É uma moeda em questão que você pode rever, né, alguns conceitos. Bom, o ano que vem, independente de governo e tudo, o que eu tenho a dizer em relação ao Ibovespa, eu acho que sim, vai ter uma valorização bem grande em relação à taxa Selic, que ela vai cair sim, né, vai cair. E aí, no caso, a inflação é um ponto também que talvez suba. Em relação ao governo, a gente tem que ficar de olho, porque vocês já estão sabendo, né? Se quiserem se manter informado, que a gente está batendo recorde atrás de recorde em questão de imposto, que basicamente já estamos em quase 4 trilhões. Isso é histórico, porque a cada ano só se repete o processo, só que em menos meses. Desde 2023, tinha sido em dezembro. Em novembro, ano passado, no caso, a gente não chegou a bater 3 trilhões, mas mesmo assim, em novembro já estava quase chegando. E este ano, antes mesmo de novembro, a gente já chegou à marca de 3 trilhões de impostos. Então, é um ponto bom, questionável em relação ao governo, e que a gente tem que ficar de olho por questões monetárias, né? Mas em questão de fundos imobiliários e ações, eu acho que vai ter. Não é uma recomendação de investimentos, tendem a subir com a baixa da taxa Selic, porque sempre que a taxa Selic é baixa, todos os fundos e ações tendem a subir, e vice-versa. Quando os fundos abaixam, significa que a taxa Selic está subindo. Então, eu recomendo sempre que fique dando uma olhada, pelo menos na maioria das vezes,
hora que for começar, basear-se em taxa Selic, porque é a que mais você vai ver como espelho, né? No que está compensando mais. Por exemplo, se a taxa Selic está alta, ela está pagando bem, mas não é fixo, não vai ser até ano que vem. Tanto é que ano que vem vai ter uma previsão de queda. Então, o que está embaixo agora é fundos imobiliários e ações. Aí você investe em fundos imobiliários e ações, não são todos, procure saber. E assim, sendo algo relativo, vai no que você tem mais confiança, estude sobre o fundo, sobre a ação, para ver em questão do que melhorar. Se ela vai ter uma boa captação, se ela vai ter uma boa valorização, e sim, ano que vem eu espero próspero, independente do governo. Bom, esse é meu ponto. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido tudo. E para o meu primeiro vídeo é este recado que eu deixo. Muito obrigado pela atenção, e se puder deixar o like e se inscrever já me ajuda muito, tá bom? Eu sei que tem muito que melhorar. Um abraço, se cuidem.